Sabe aquela pergunta que quase ninguém faz e a gente também evita fazer pra si mesmo? Não porque ela seja muito difícil, mas porque se a resposta for não, muita coisa na nossa vida acaba deixando de fazer sentido. Você realmente escolheu quem queria ser? Eu não tô falando só da sua profissão, escola, faculdade ou seu emprego, mas sim de você, da pessoa que existe por trás de tudo isso. A que você é ou deveria ser quando não tá interpretando um papel só pra agradar as pessoas à sua volta. A roupa, o corte de cabelo, os amigos, o trabalho, os gostos, as opiniões. Mas será que essas escolhas realmente começaram em você, ou você só foi aprendendo aos poucos qual versão de si mesmo era mais aceita? Eu tenho uma irmã pequena, e observando ela dá pra ver que ela desenha porque gosta, canta sem saber cantar, corre do jeito que quer, inventa histórias que não fazem sentido nenhum na maioria das vezes. E é tudo isso do jeito dela, sem tentar impressionar ninguém. Justamente porque pra ela não tem essa de versão certa dela ou versão menos certa. Só existe uma versão e é ela mesma. E a forma como isso muda na nossa cabeça é sempre muito parecida. Às vezes até igual. Porque alguém elogia um desenho, o outro vai rir de uma brincadeira, uma nota vai virar motivo de orgulho e a professora vai dizer até que você leva jeito pra aquela matéria. Enquanto outra vai virar motivo de vergonha e dizem que você vai precisar melhorar. A nossa cabeça começa a tentar montar um quebra-cabeça social e a gente começa a entender uma regra muito simples. Algumas partes da nossa personalidade vão receber aplausos e vão fazer as pessoas sorrirem, e outras partes vão causar uma certa decepção, então é melhor esconder. Então de pouco em pouco a gente vai deixando pra trás algumas versões da gente. Na maioria das vezes isso não acontece porque nós queremos que seja assim, mas porque parece mais seguro. A gente vai chegando na vida adulta, o tempo não para de passar e começa a trocar uma pergunta pela outra ao mesmo tempo. Quando criança, a pergunta era do que a gente gosta. E depois de um tempo, a gente começa a se perguntar o que esperam da gente. É aquela sensação bem estranha de estar vivendo a própria vida, mas ao mesmo tempo não conseguir reconhecer completamente a pessoa que se tornou. Isso acontece de um jeito tão sutil que quase ninguém percebe. Ninguém acorda um dia e decide que vai deixar de ser quem é. Só vai acontecendo bem devagar. Ser criança é ter essa curiosidade despertada por tudo. Pergunta sobre tudo e às vezes até quer fazer tudo. De repente você desenha porque deu vontade. Inventa uma brincadeira completamente sem sentido pra brincar. Faz uma pergunta atrás da outra. Quer saber o porquê que o céu é azul, a grama verde, os pássaros voarem. Você nem pensa se aquilo faz sentido. Você só faz. Mas junto com isso também nasce outra necessidade. A de perceber como as pessoas reagem a gente. Porque a criança presta atenção em tudo. Principalmente na reação dos adultos. Ela percebe quando alguém sorri, percebe quando alguém tá bravo, percebe quando recebe um elogio e percebe principalmente quando decepciona alguém. Acho que todo mundo lembra de uma situação desse jeito. Mesmo que não se lembre exatamente o que aconteceu, lembra da sensação. Aquela sensação de pensar que da próxima vez você vai fazer diferente. E esse diferente quase nunca tem a ver com aquilo que a gente queria. Tem a ver com aquilo que parece funcionar melhor pros outros. Isso acontece com praticamente todo mundo. A gente cresce achando que tá formando a própria personalidade. Mas parte dela acaba sendo construída tentando não perder uma coisa muito importante: o carinho. Alguns anos atrás, um psicólogo chamado Carl Rogers resolveu estudar exatamente isso. Ele acreditava que todo mundo nasce com uma tendência muito natural de ser quem realmente é. O problema é que a gente também nasce precisando ser amado. E quando essas duas coisas entram em conflito, adivinha qual costuma vencer? Uma criança não sabe pensar que é os pais que gostam quando ela age de certa forma. Ela acredita que ela realmente tem que ser aquilo, ela tem que ser assim, tem que ter aquele jeito. O pior é que isso funciona. E funciona tão bem que chega uma hora que você nem sabe onde termina a adaptação e começa quem você realmente é. Isso é muito bizarro. E acontece de um jeito muito discreto. Você conta uma história, ninguém liga. Então da próxima vez, você nem conta. Você faz uma piada, ninguém ri. Então depois de um tempo, você para de fazer piadas. Você gosta de uma música, chamou ela de ridícula e de repente, você diz que nem gostava tanto assim. Depois de um tempo, você aprende que algumas opiniões dão muito mais trabalho do que outras. Então, fica mais fácil ficar quieto. Sem perceber, você vai fazendo pequenas adaptações. Uma aqui, outra ali, nenhuma delas parece ser muito importante. O problema é que elas começam a se acumular. E essas pequenas coisas que parecem insignificantes vão ensinando uma mensagem bem clara. Quando chega numa vida adulta, vem junto uma sensação que é difícil de explicar. Não é que você esteja vivendo uma mentira, é até pior que isso. Você tá vivendo uma versão de si mesmo que só foi construída pra funcionar. Só que é aquela coisa de que já que essa versão funciona, ninguém vai perguntar se ela também faz sentido. Ela só continua existindo. Você constrói uma máscara, não no sentido de falsidade, até porque todo mundo usa máscara. Você fala diferente com um amigo, com a sua mãe, com um professor, com alguém que acabou de conhecer, isso é completamente normal. O problema é que depois de tantos anos usando essa mesma máscara, você já não consegue mais responder uma pergunta muito simples. Quem você seria se não tivesse tentado corresponder à expectativa de ninguém? Talvez essa pergunta nem tenha resposta. Ou talvez a gente que fica procurando no lugar errado. A gente passa muito tempo tentando descobrir quem a gente é, se perguntando quem sou eu. E olha que normalmente essa resposta vem muito rápido. Eu sou tímido, eu sou engraçado, eu sou responsável, eu sou uma pessoa difícil. Mas e se essa resposta que você dá é sobre a pessoa que aprendeu a sobreviver? Não necessariamente da pessoa que você seria, mas da pessoa que você teve que aprender a ser. Pensa um pouquinho, quantas das coisas que você faz hoje é porque realmente gosta? E quantas você faz porque já faz há tanto tempo que nem lembra mais porque começou elas?
Talvez você nem odeie o seu trabalho, não odeie a faculdade, nem odeie o jeito como você vive. Só nunca teve a oportunidade de perguntar se teria realmente escolhido tudo isso. Fazer escolhas é muito diferente de apenas continuar as escolhas que um dia pareceram fazer algum sentido. E talvez seja por isso que tanta gente chega na vida adulta com uma sensação muito estranha. Não de fracasso, mas sim de distância. Como se tivesse uma parte de você que nunca teve a oportunidade real de aparecer. E talvez o maior talento que você desenvolveu na vida tenha sido aprender a ser alguém que nunca pediu pra ser. Porque quando a gente passa anos tentando agradar as pessoas, evitar os conflitos e corresponder às expectativas, vai ficando cada vez mais difícil perceber quais escolhas realmente foram nossas. A gente passa tanto tempo lutando por essa aceitação que acaba esquecendo de conhecer a única pessoa com quem a gente vai passar todos os dias da própria vida: nós mesmos. Não existe nenhum método pronto que ensine alguém a se conhecer. Também não existe nenhuma máquina do tempo que vai fazer você voltar a ser criança e viver tudo isso aqui de novo. A verdade é que você nunca mais vai ser aquela criança. Então nem tem pra que se prender a essa vontade. Até porque crescer é isso mesmo. Aprender que existem momentos de falar e momentos de ouvir, momento de insistir e momento de ceder, momentos que a gente precisa controlar tudo aquilo que tá sentindo pra conseguir viver junto de outras pessoas. A gente vive em sociedade e isso sempre vai impor adaptações. Sempre vai existir uma versão sua que aparece no trabalho, outra quando tá com seus amigos, outra quando tá com a família, e isso não é um problema. Na verdade, é isso que é ser humano, essa adaptação constante, independente do ambiente. O problema nunca foi usar uma máscara. O problema é você esquecer que ela é só uma máscara, e não você. Aquele momento em que você já não consegue mais distinguir quais escolhas nasceram de você e quais nasceram apenas do medo de decepcionar alguém. O processo de amadurecimento não é pra fazer você desaparecer, até porque amadurecer nunca deveria significar desaparecer. Amadurecer é aprender a conviver com o mundo, e desaparecer já vai pra uma linha de deixar que o mundo decida completamente quem você deve ser. Talvez você continue usando as mesmas roupas, continue no mesmo trabalho, continue morando na mesma cidade. E isso não é problema. Esse vídeo não é sobre largar tudo e abandonar suas responsabilidades. Eu jamais faria um vídeo desse. Nem viver como se a opinião dos outros não importasse. Não vai nessa. Ela importa e sempre vai importar um pouco. A questão é outra. É saber se no meio de todas essas expectativas, a sua expectativa ainda continua existindo. Porque talvez você nunca consiga responder completamente quem você é. Acho que ninguém consegue. A gente muda de ideia, muda de sonhos, muda de medos. Existem versões de nós que ficam na infância, outras que ficam na adolescência, outras que ainda nem apareceram e tá tudo bem, viver é assim mesmo. Não é encontrar uma identidade definitiva, mas continuar tendo coragem de fazer escolhas que ainda pareçam suas. Mesmo que pequenas, mesmo que imperfeitas, mesmo que ninguém esteja olhando, porque no fim, a pergunta nunca foi quem sou eu, mas sim, das escolhas que eu faço hoje, quais realmente nasceram de mim. Essa pergunta pode nunca ter uma resposta definitiva, mas ela não é feita pelos seus pais, nem pelos seus amigos, nem pela escola, nem pelo mundo. Ela é sua, só sua. Se esse vídeo fez você pensar em alguém, ou até sobre você mesmo, então ele já cumpriu o papel dele. Porque algumas pessoas realmente só gostam da sua antiga versão, mas a pessoa que vai precisar conviver com a sua versão atual e com todas as próximas é você. Então cuida bem dela. Se você gostou da conversa e ela fez sentido pra você, se inscreve aí no canal. Até a próxima, come umas frutinhas, fica bem, tamo junto.